A paz de Jesus. Pastor Marcelo, no Rio de Janeiro. Vamos ler um texto para os irmãos. Está em 2 Crônicas, capítulo 11, versículo 13 e também o 14. Também os sacerdotes, os levitas, que haviam em todo Israel, se juntaram a ele de todos os seus termos, porque os levitas deixaram os seus arrabaldes e as suas possessões, e vieram a Judá e a Jerusalém, porque Jeroboão e seus filhos os lançaram fora, para que não ministrasse ao Senhor. Vamos explicar isso aqui um pouco. É o momento onde que o reino dividiu. O reino do norte e o reino do sul. O filho de Salomão ficou com o reino do sul, Roboão, e Jeroboão, que era um servo de Salomão, um servo muito trabalhador, diz a palavra, ele agora assume o reino do norte. Aquela divisão da terra, quando Jeroboão disse que iria cobrar mais impostos do que Salomão. Então, nesse momento, o povo do norte ele fica decepcionado e Jeroboão vai com eles para suas terras. Então, há essa partilha no reino. O reino fica partido entre norte e sul. Precisamos entender que, erradamente, nós acreditamos que Jeroboão ele assume o reino, ali toma posse de um reino que não era seu. Não é isso. Vamos ver um pouco antes, no capítulo anterior, se eu não me engano, uma promessa de Deus pelo profeta, através da boca do profeta Aías, uma promessa de Deus para ele, dizendo assim, ó, eu, o Senhor, vou partir a terra em 12 pedaços, você vai ficar com 10 partes e uma vai para Davi, vai ficar com Davi. Não vai ser nos dias do filho dele, não vai ser nos dias de Salomão, mas vai ser depois que ele morrer. E até nesse texto, de vez em quando, eu falo que para Deus 10 mais 1 é 12. Ou 12 menos 10 dá 1. É uma conta que depois preciso em outro momento, com mais tempo, um pouquinho. Os vídeos têm ficado muito longos e eu preciso me adaptar. Vamos trazer esse texto explicando para os irmãos o que seria essa conta que parece estar errada. Então é nesse momento. Jeroboão ele tem a promessa de Deus. Deus diz assim, olha, se você me ouvir, me obedecer, fizer conforme tudo que eu te orientei, da mesma forma que eu fui com Davi, eu vou ser com você. Não se preocupe, eu vou te dar uma benção. Quando o reino do norte, então, é partido, quando o reino de Israel é partido, e agora Jeroboão fica com o reino do norte, o que acontece? Ele fica com medo de o povo vir adorar em Jerusalém. Jerusalém ficava exatamente no meio entre o reino do norte e o reino do sul. E ele fica com medo. Esse receio faz com que ele levante montes, lugares altos, em partes ali do reino, e ele levante também homens para adoração a Deus naqueles locais. E diz que a Bíblia que esses homens levavam o povo a adorar demônios. Demônios por quê? Porque não era da forma que Deus queria. Então, ele, preocupado de o povo ir lá adorar naqueles montes, debaixo de árvores frondosas, que Deus já havia rejeitado desde que estava no deserto, Deus havia falado para Moisés, quando o povo entrar na terra prometida, vós não sereis como os povos da terra, que eles adoram embaixo de árvores frondosas em qualquer monte que vem. Eu vou escolher um local para a adoração do meu nome e vocês ali me servirão. Então Deus escolhe a Jerusalém, até pela palavra de Davi, pela vontade de Davi levantar uma casa para Deus, Deus escolhe a Jerusalém. Jerusalém era o único local para adoração. E foi levantado ali, estava no meio, entre o reino do norte e o reino do sul. Jeroboão, então, ele fica receoso com isso, ele resolve levantar homens para ensinar o povo a adorar embaixo de árvores frondosas. Os levitas eram pessoas que o Senhor, da tribo de Levi, que eram pessoas que o Senhor levantava, que tinham suas terras em toda a parte do reino.
desde o norte até o sul. Os levitas, eles tinham por orientação de Deus despertar a vontade e o ensino à adoração ao nome do Senhor. Os levitas, eles não fariam isso que Jeroboão queria, porque isso estava errado. Então, o que ele faz? Jeroboão faz. Jeroboão levanta homens para fazer aquilo que diz eram homens malignos. Maligno quer dizer que não tinha o coração voltado para Deus. E expulsa os levitas. Os levitas agora descem para o sul e diz o texto que lemos que eles ficam ali no sul, porque nesse momento há uma guerra entre o sul e o norte. E vamos ver Deus explicando ali pelo texto como os levitas se portaram e como Jeroboão se portou. Por que a preocupação de trazermos esse texto? Porque conhecendo as denominações como estão, a grande maioria delas, com raras exceções, e a Maranata, ela se entranhou nesse momento ruim, fazendo bem parecido com as outras denominações, ou seja, seguindo o caminho que as outras denominações estão seguindo, precisamos explicar para os irmãos. Os irmãos também, cada um precisa se posicionar na adoração. Vemos os ministérios, o que os ministérios fazem hoje? Os ministérios estão muito preocupados em levantar pessoas que vão fazer a vontade deles, que vão seguir conforme a própria vontade deles, que vão honrá-los, que vão dizer que, não dizer, mas expressar, deixar a entender que são bons pastores. Eles precisam disso. Apesar de já ser uma promessa de Deus que se o pastor, um presidente, um coordenador, ele fizer tudo aquilo que Deus orientou, ele vai receber uma bênção, ele fica receoso. Então, ele dá vontade própria, ele age conforme o seu coração, para que guie o povo. Só que para guiar o povo, não adianta você ter vontade própria, não adianta o pastor ter vontade própria. Isso que desestimula a ovelha, porque a ovelha não vê no pastor a voz de Deus. O pastor fala, age como Deus quer, parece isso, mas a ovelha não acredita nele. E eu tenho o costume de dizer que a ovelha hoje, ela faz a vontade própria, ou seja, as pessoas dentro da igreja, elas querem até uma voz do pastor, gostam de uma oração do pastor, gostam de receber visita do pastor, gostam que o pastor esteja conversando com elas, mas elas tomam a decisão que elas entendem melhor. Porque elas não acreditam no pastor. Porque o pastor não é guiado pelo Espírito. Jeroboão deveria ser guiado pelo Espírito. Se ele fosse guiado pelo Espírito, o reino de Israel, o reino do norte, tinha o reino de Judá agora e o reino de Israel. O reino de Israel, ele seria uma bênção também. Porque Deus havia falado isso para Jeroboão. Eu que te escolhi, e se você fizer o que eu vou te orientar, como assim Davi fez, e da mesma forma que eu abençoei Davi, eu vou te abençoar. Mas só que não. Jeroboão expulsa as pessoas. Ou seja, o pastor não está preocupado com quem adora, com quem tem o coração voltado para ensinar o povo. Os pastores estão preocupados, tanto coordenadores e pastores, porque coordenadores, eles vão levantar quem? Vão botar nas igrejas aquilo que bajula ele. Quem bajula ele? Quem faz a vontade dele. Quem nas reuniões demonstra, às vezes não precisa falar, participei de muitas reuniões de pastores. Ou seja, o pastor tem que demonstrar que aprova tudo que o coordenador fala. Isso é bom para o ego dele. Era bom para Jeroboão, mas isso é muito ruim para a ovelha. É muito ruim para o reino, porque a ovelha vai aprendendo errado. E quando a ovelha aprende errado, o resultado é ruim. O resultado para Israel foi muito ruim.
em todo o passar do tempo, os reinos foram caindo e novos reis foram assumindo, e o resultado para o povo foi ruim. E vemos isso acontecer na Maranata em todas as nações. Pastores que deveriam ser íntegros, no mínimo, não são, vai se descobrindo posições de pastores que deveriam estar mais preocupados em fazer o que Deus quer, em ensinar o povo a adorar a Deus, e adorando ao Senhor, a alma da ovelha, ela fica mais voltada para ser abençoada. E a palavra diz que nós somos tentados e provados segundo as nossas próprias fraquezas, e o povo vai se desgarrando e fazendo aquilo que ele é fraco. Ou seja, falei num vídeo anterior da balança, né, aquela balança de contrapeso, você bota o espírito e a carne vai sumindo. Agora, quando você faz as razões da carne, o espírito vai sumindo. Então, o povo ele costuma fazer pela razão. Toca pela razão, porque toca mal, por isso você não sente a presença do Senhor no tocar. Cada um quer tocar mais alto do que o outro. Ou às vezes não. Quem toca não está nem preocupado com quem ouve. Ele só está preocupado com ele mesmo. Porque era assim, as pessoas levantadas foram assim. Elas não tinham compromisso de fazer a vontade do Senhor. Os levitas, eles tinham obrigação de fazer a vontade do Senhor. Quando um pastor levanta alguém sem compromisso de fazer a vontade do Senhor, porque não aprendeu aquilo, os levitas desde cedo eram ensinados pelos seus próprios pais, pelos seus tios, pelos seus irmãos mais velhos, como proceder. Então o pastor levanta pessoas que não sabem como proceder nos assuntos do espírito. Então, o que vão fazer? Árvore frondosa, um monte. Vamos ensinar o povo assim. Então, levanta pessoas que estão no grupo louvor, pessoas que estão à frente do grupo louvor, instrumentistas, obreiros que não sabem nem o que estão fazendo. Obreiros estão mais preocupados em aparecer, sentar lá onde senta o grupo de intercessão, para quem é da Maranata sabe disso, aquele banquinho que fica ali o grupo de intercessão. Não porque é melhor não aquele banco, mas administrativamente na hora do culto fica fácil, porque ele olha para o grupo louvor, ele olha para o instrumentista, ele olha para os obreiros que estão à porta, ele consegue ter uma visão de frente para saber tudo o que está acontecendo, porque o grupo de intercessão ele deve ser um apoio para o ministério, e hoje o banco do grupo de intercessão é para aparecer quem senta ali, porque são pessoas importantes. Então os obreiros querem sentar ali, ele não está preocupado com o rebanho. Não está preocupado em organização da igreja, ele não está preocupado se o ar-condicionado está muito gelado. Não, mas ele está com calor. Se ele está com calor, ele tem que estar com calor. Então ele vai botar. Ele não está preocupado no bem-estar da ovelha. Jeroboão não estava preocupado com o bem-estar do povo, ele estava preocupado em fazer o que era melhor para o reino dele. E agora ele recebeu um reino, o pastor recebeu uma igreja, o pastor vai fazer o que ele acha melhor para a igreja, porque a igreja é a igreja dele. A igreja não são pessoas, a igreja é o espaço físico onde precisa estar cheio. Quanto mais cheio, melhor, não importa como essas pessoas estejam. Jeroboão não estava preocupado em ensino. O povo tem um coração voltado para Deus. Jeroboão estava preocupado em que as pessoas fossem levadas a fazer a vontade dele, mesmo que isso não tivesse nada a ver com a vontade do Senhor. Mas o povo ia aprendendo aquilo. Porque o que você fala, o que você passa, o povo vai aprender. Uma mentira, muitas vezes contada, vira uma verdade. Isso é um dito.
Então, o pastor, por estar preocupado em ele aparecer, todos saberem que ele organiza a igreja está cheia, tem um monte de gente no grupo de louvor, então todos sabem disso, então ele está bem na fita, ele está fazendo tudo certo, delega erradamente coisas para pessoas que não deveriam receber essa autoridade. Então, ele fazendo isso, não consegue perceber que a ovelha vai ser prejudicada com isso. Claro, que ele também. A palavra diz que os reinos, eles passam. O pastor, ele passa. Vemos, temos aí visto pastores caindo, pastores coordenadores indo para outras denominações, pastores que morreram, são esquecidos, e é pior ainda, pelo governo não saber lidar com isso, ele abandona a família desses pastores. A família desses pastores, a esposa era a primeira-dama e os filhos eram os filhos desses pastores. Só que os pastores, ao morrerem, pronto, morreu, passou. Temos visto aqui no Rio de Janeiro, então, homens que estavam à frente de igrejas, de locais, de Manaíns, morreram. E agora? Manaim, lugares que o povo de Deus usava para a adoração. E para que serve esse Manaim hoje? Não serve para nada, virou simplesmente um local para aparecer. A Bíblia fala que isso era adoração a demônios. E precisamos compreender, não é que estava lá todo mundo adorando para demônios, servindo a demônios. Não era isso que a Bíblia queria dizer. A Bíblia queria dizer que Deus não recebia aquilo. Quando Deus não recebe, quem recebe? Quando o povo vai para um batismo, para um manaim, para um seminário, onde Deus não aprova aquilo, é feito para aparecer quem está à frente, quem recebe aquilo? Não é Deus. Porque não há preocupação de um crescimento espiritual, há uma preocupação de um crescimento físico. Vemos isso no nosso meio hoje muito. Todas as igrejas estão assim. Eu, particularmente, não conheço nenhuma igreja da Maranata que esteja diferente disso. É muito ruim, porque o povo ele vai se corrompendo, quem está à frente não está preocupado com isso, e o povo continua a se corromper, e quem está à frente está mais preocupado, de novo, a aparecer, porque a igreja parece que ela está enchendo, e na verdade ela está inchando, e quando incha, o que acontece? Murcha. Murcha de novo. Porque só tem ar, não tem conteúdo. Vemos igrejas assim, que incharam e murcham, incham, vão períodos, né? E cada vez incham menos. Antes, há uns anos atrás, nossas igrejas inchavam. Como é que elas inchavam? Eventos de criança. Tinha igreja que trazia ônibus, 2 ônibus trazia. Assumimos uma igreja que dizia assim, não, não, pastor Marcelo, nós vamos lá na comunidade. A primeira vez eu deixei porque você não vai afrontar quem é ali, o povo, ele faz parte. Eu acabei de chegar e um evento acontecendo, o ministério mudou, eu assumi a igreja, o evento acontecendo. Então vamos deixar, não vamos afrontar, não vamos criar um embaraço desnecessário. A partir daquele evento, começamos a ensinar. Tinha uma irmã, por exemplo, que gostava de ir na comunidade e ela trazendo 10 crianças para a comunidade, para a igreja. E trazia. Essas crianças não sabiam suportar, eram crianças. Crianças são assim, elas aprendem o que elas veem. Então, lá na comunidade não havia ensino, não havia uma preocupação
de ensinar as crianças o comportamento, então elas agiam como estavam acostumadas. Imagine você ter, normalmente nas nossas igrejas nós tínhamos 10 crianças, hoje tem 2, 3. Você tinha na igreja 5 crianças, 10 crianças, você traz 10 da comunidade. O que você tende a fazer? Se você tem muita essência, se você tem essência, você bota muita água nessa essência, você dilui. Se dilui, a essência passa. Então, era o que acontecia. Em vez das nossas crianças ensinarem, nós ensinarmos aquelas crianças que chegaram, aquelas crianças desvirtuavam as nossas. Aquelas crianças corriam na igreja depois do culto. Aquelas crianças quebravam as plantas, traziam um tumulto. Os obreiros se viam doidos para cuidar daquelas crianças ali. Porque ficava todo mundo feliz, porque trouxe um monte de criança para aparecer, porque o pastor estava feliz com isso também, porque os visitantes, outros pastores que veio, outras pessoas de outra igreja vinham ali, estavam cheios de crianças, faziam gestinhos e faziam tudo aquilo. Mas aquilo não era um crescimento. Em eventos vinham multidões. O que começamos a ensinar? Chamamos depois de um períodozinho, ensinamos ao grupo de atenção como proceder, ensinamos às professoras como proceder, levamos o ensino, ele vai sendo levado aos poucos. Então, fomos participando na igreja como proceder espiritualmente, não fisicamente. A igreja foi entendendo que não era quantidade, mas o que ela levava para o Espírito, de acordo com o que o Espírito Santo quer. O que Deus recebe? Ele recebe aquilo que ele quer, não o que o desejo dá. Lembramos, lá no passado, dos filhos de Adão. Cada um entregou algo para Deus, mas Deus recebeu aquilo que era importante para ele. Quando você entrega o que é importante, Deus fala para um dos filhos assim, ó, se você não fizer como o seu irmão fez, você também não será aceito. Mas a angústia ali foi trazendo, da mesma forma que Jeroboão. A angústia de fazer o melhor para aparecer, ele não conseguia aparecer. Então, era uma angústia. Então, ele vai fazer mais, vai fazer mais. E cada vez vai querer aparecer mais. Cada vez, como a igreja que estava ali naquele momento. E a irmã trazendo 10, 12, 7, 8 crianças. E ela não tinha condições, porque não eram filhos dela. Ela não tinha condição de cuidar daquelas crianças. E fomos ensinando para a igreja. Aí chegou um momento onde, em particular, conversei com a irmã e falei, irmã, vamos fazer uma coisa. A partir de agora, você vai trazer só a quantidade que você pode cuidar. Porque são convidados seus. Então, como são convidados seus, você... Não, pastor, não são convidados, são convidados da igreja. Sim, a igreja vai recebê-los bem. Mas você que convidou. Então, você tem que cuidar deles. Você que os trouxe. Então, você só vai trazer a quantidade de pessoas, de crianças que você consegue cuidar. Você não está conseguindo cuidar dos 10, dos 12 que você traz. Porque as crianças começam a correr, você não tem. E acontece isso, isso e isso. Então, você não traga, só traga 2, 3, só a quantidade que você consegue controlar, contornar quando houver um problema. Tá bom? Nós estamos aqui para recebê-los bem, mas eles são responsabilidade sua. A irmã ficou triste com aquilo e continuou trazendo quantidade grande. Eu novamente conversei com ela, até que ela novamente ficou triste e parou de trazer as crianças. Pastor, você perdeu? Não. Por quê?
com o passar do tempo, ensinando para a igreja, e cada um trazia o seu visitante. Cada um trazendo o seu visitante era bom para a criança que estava ali na igreja. Aquela pessoa contornava, o obreiro ajudava, ficava mais fácil. E eu até disse assim, irmã, não tem problema nenhum, se você tiver 2, 3 irmãs que se dividam com você, mas tem que ser compromisso. Elas vão te ajudar a cuidar. Então, você traga 3, traga 4, traga 5, que aquelas outras pessoas. E expliquei isso para a igreja. Se ela se comprometer em ajudar ali, seria muito bom. Só que aquilo, você se compromete na primeira vez, na segunda, na terceira, naqueles eventos. A igreja gosta de aparecer também. Vai dentro de condução, vai dentro de van, pega a Uber, traz um monte de gente. Mas na terceira, quarta vez que as crianças estão dentro, as pessoas vão fugindo. É normal, é cansativo. As pessoas foram levantadas lá por Jeroboão, elas não sabiam o que fazer. Como não sabia o que fazer, você aprender do zero para ensinar, isso é cansativo. É mais fácil você fazer qualquer coisa. Então, dentro dessa concepção de fazer qualquer coisa, trazia problema para a igreja. Então, estamos ensinando aqui para você, pela sua igreja, o que está acontecendo. É exatamente isso, mas isso não é com as crianças somente. Isso é com o grupo louvor, que se você vê uma igreja onde 40%, 30% é do grupo louvor, você vê um monte de obreiros lá que são do grupo louvor, diáconos, são instrumentistas, são pessoas que não estão preparadas para cuidar de você. Porque é mais importante para ela tocar. Fazem gestos e tudo. Há um culto esses dias, o diácono fazia caras e boca, parecia que estava no show. É ruim? Não, a pessoa não é uma pessoa ruim. Ela só não aprendeu. Não aprendeu o que é ser diácono. Por isso o grupo dele não se reúne. Quando se reúne, não sabe o que vai passar para o grupo. Ah, pastor, o senhor está falando mal do diácono. Não, é uma boa pessoa. Só que ele não aprendeu como fazer os assuntos de Deus. Por quê? Os levitas que eram para estar ali na igreja foram expulsos, tirados. Mas ninguém foi tirado. Não, foi tirada a alma levita. A alma levita que eu quero dizer, irmãos, é o ensino da alma voltada para adorar o Senhor. Quando eu me converti, eu lembro que o irmão que me recebeu tinha uma alma levita. Levita, novamente, uma alma levita. Eu só estou exemplificando, dizendo que era uma alma voltada à adoração ao nome do Senhor. Então, ele me recebeu, ele me tratou de uma forma onde que me ensinou a ter uma alma voltada para a adoração ao nome do Senhor. E ele cuidou de mim até eu ser batizado. Depois que eu fui batizado, ele continuou me ensinando, me acompanhando aos seminários, mas aos pouquinhos foi me largando. E eu fazia a mesma coisa que ele fez comigo com outros. Os levitas nascem, crescem e vão continuar fazendo o trabalho de levita. Era assim, Israel. Agora, quando você expulsa todo mundo, você tira a concepção do que era um trabalho levita ali do reino, ou as outras pessoas que fazem não têm esse entendimento. Então, elas fazem errado. Quando fazem errado, fazem a demônios. A palavra nos fala disso. Você lê os versículos abaixo, você pode ver. É exatamente isso que Deus fala. Então não adianta tocar bonito, não adianta você ter um monte de obreiro ali, se eles não executam o trabalho que precisam executar. Então na sua igreja, pode reparar que exatamente isso está acontecendo. A pessoa chega, faz de tudo para ela ser batizada o mais rápido possível. Se ela sabe tocar um violão, bota ela para tocar, e ela toca ali, daqui a pouco ela some, daqui a pouco ela aparece de novo, aparece lá no grupo louvor, daqui a pouco some de novo. Daqui a pouco está tocando, não sabe nem o que está tocando, mas está tocando. E daqui a pouco a pessoa é passada para outro trabalho. Muitas vezes bota um paletó nela
E a pessoa está feliz em executar, mas ela não sabe o que está executando, porque não executa para Deus, porque ela não foi ensinada, porque não tem nenhum levita para ensiná-la. Então, simplesmente, aquela pessoa saiu, bota o outro ali. Não havia um ensino. Repare, sua igreja está exatamente... E a igreja vai esvaziando porque não há resultado. Quando você não tem resultado, quando não há profecia, o povo se corrompe. E o que era profecia? Deus falando, olha, quando um profeta falar, se acontecer, fui eu que falei. Então, a profecia leva o povo a adoração, porque ele sabe que aquela profecia vai acontecer. E você vê coisas acontecendo que aconteceram lá no passado, querendo se repetir agora, os costumes, que nós já evoluímos muito. Quando você vê literalmente um obreiro lendo aqueles sinais que não falam nada com nada, que muitas vezes não tem sabedoria nenhum no sinal, não estou nem dizendo que não é de Deus. Mas esses dias eu ouvi um sinal dizendo às pessoas, irmãos, compreenderem o que está acontecendo. Não, entrou um jovem, o Senhor mostrou um jovem que fazia isso, isso e isso, desce dessa maneira. Mas pode ser um jovem ou uma jovem. Desce dessa maneira. Irmãos, a gente não consegue diferenciar, principalmente numa visão, que aquela pessoa é homem ou mulher? Que é algo estranho. Numa revelação, a revelação é direta. As pessoas não sabem nem o que é revelação. E contam isso sem temor de fazerem, sem ter certeza que aquilo é de Deus. Aí as pessoas, os sinais hoje caem em descrédito por isso. As profecias caem em descrédito por isso. As pessoas não acreditam em profecias porque são profecias muitas vezes mentirosas ou às vezes, muitas vezes, vêm de Deus, mas não há sabedoria. Não há sabedoria ali no falar. As pessoas não sabem o que é discernimento, sabedoria. Não tem essa concepção exata do que esses dons fazem. Então, elas, como não tem concepção, também não buscam, porque não sabem como ser usada nesses dons. E a igreja vai agindo assim, sem sabedoria, sem discernimento, e não acreditam. Aí aquilo que Deus faz com o poder que fez desde o passado e continua fazendo, eu sou o mesmo ontem, hoje e sempre. Deus é o mesmo sempre. Profetizou no tempo antes de Jesus continua profetizando hoje. Só que hoje, isso é passado sem temor, e é inventado. Porque quem está ali não são levitas. O pastor, novamente, concepção de entendimento. O pastor Marcelo está falando dos levitas está falando concepção de entendimento de adoração, irmão, não confundam. É só concepção de entendimento do que era uma adoração. Os levitas sabiam como se deveria adorar ao Senhor. Então não há essa concepção de entender como adorar ao Senhor. Como não há essa concepção, as pessoas fazem de qualquer maneira. E por isso eu venho dizendo nos vídeos anteriores que o obreiro não sabe o que faz, se torna diácono, também não sabe o que faz, se torna ungido, não sabe o que faz, se torna pastor, e pior ainda, que vai passando tudo aquilo que ele não aprendeu para outra igreja, os outros diáconos. Ele assume uma igreja. Como ele não sabe o que faz, ele ensina o errado para os diáconos, ensina o errado para a igreja. Isso é um ciclo vicioso no nosso meio há muitos anos. Porque você não está preocupado em que a igreja aprenda, a igreja progrida, a igreja ela esteja cheia do Espírito Santo. Não há essa preocupação. A preocupação somente há
em que a igreja apareça para um coordenador quando chegue, o obreiro quando vier visitar, para falar isso para a igreja dele, o pastor dele, lá na igreja que eu fui visitar, estava cheio, o grupo louvor estava cheio, porque o igreja também não sabe, o obreiro também que foi lá visitar não sabe nem o que é adoração. É inchado, inchado. O espírito ele vai esvaindo, esvaindo, é igual um corpo perdendo sangue. O sangue vai saindo, saindo, saindo. Uma hora esse corpo morre. E as igrejas namoradas estão morrendo, esvaindo, porque os pastores não sabem o que devem fazer, porque não aprenderam. Então a sua igreja está assim. Aí voltando lá ao assunto da igreja anterior que eu estava explicando para os irmãos, vamos ensinando. A irmã começou a trazer poucos, 2, 3, não gostava muito daquilo, mas ia trazendo, e o resultado começou a aparecer, mas daqui a pouco outras pessoas trazem mais um visitante. Aquele visitante, ele é cuidado por aquela pessoa, que cuida, porque ela sabe cuidar, porque ela foi ensinada a cuidar, então não é aquela criança que foi cuidada. Eu aprendi com o pastor, né, hoje eu fico triste porque eu ensino coisas que não condiz com aquilo que ele aprendeu, mas é mais fácil, a igreja estar cheia, né? Como eu acabei de falar. Mas aprendi uma coisa: quem traz a criança é o pai, é a mãe. Então, se a mãe e o pai se converter, fica mais fácil aquela criança ficar. Ah, mas ela pode vir sempre trazendo, mas ela só vai vir com você quando o pai e a mãe permitir. Então, há possibilidade? Pastor, tem um monte de crianças, sim, de assumir igrejas onde crianças de 5, 7 começavam a atravessar a rua e a igreja recepcionou e famílias se converteram. Sim, sem dúvida nenhuma. Mas não é o mais lógico. O mais lógico é que a família traga, fica mais fácil. Você tem uma conversão ali, às vezes, quando você começa a ensinar um novo convertido, o pai e a mãe, que fique 4 pessoas na igreja. Pai, mãe, a irmãzinha e o irmãozinho. Olha só, em vez de ficar só o irmãozinho. E a igreja vai crescendo automaticamente, naturalmente. Eu digo, os dedos da mão, olha aqui, ó. Eles têm que ser proporcional à mão, que tem que ser proporcional ao braço, que tem que ser proporcional ao corpo. Os 2 braços têm que ter praticamente o mesmo tamanho, com pequena diferença que nem são visíveis. Um diz que um pé é maior que o outro, mas se você olhar, eles são iguais. São pequenas diferenças naturais que são aceitáveis. Então, como você tem uma igreja, você tem 4 diáconos, e a igreja, ela não tem isso de crianças, proporcionalmente. Ela não tem isso de adolescente. Tem igreja que não tem adolescente. Não, pastor, porque os adolescentes se tornaram jovens, mas os dedos eles não vão crescendo igual. Olha aqui, ó. Um dedo, eles são maiores, mas todas, como crescer, eles vão crescer de forma igual, proporcional. Então, você tem menos adolescente, mas você sempre vai ter adolescente. Tem menos crianças, mas sempre vai ter crianças. Você tem mais gente no grupo louvor, mas sempre vai ser proporcional ao tamanho da igreja. Aí você tem 2, 3 diáconos, sempre proporcional. Uma hora tem 4, daqui a pouco tem 2, daqui a pouco volta a ter 3. Aí um foi chamado para a unção, um se mudou, aí vem outro obreiro para a igreja, esse obreiro tem um entendimento, ele cresce, e daqui a pouco ele se torna diácono, entendeu? É proporcional. Quando você vê isso crescendo desordenadamente, isso não é bom. Então, meus irmãos, você precisa compreender a sua igreja. Quando você compreende a sua igreja, você ora de uma forma certa. Para onde foram os levitas? Ficaram lá? Não, vieram para ajudar. Se aproxime de Deus. Você precisa se aproximar mais. Você compreendeu isso? Não, você precisa se aproximar mais de Deus e dizer para Deus:
criar uma guerra espiritual, dizer assim, Senhor, arranca isso do nosso meio. Senhor, retira isso do nosso meio. Senhor, dá entendimento a esse pastor. Senhor, dá entendimento ao grupo louvor, o que é ser do grupo louvor. E você pode ver quando isso vai acontecendo, o grupo louvor começa a minguar um pouquinho, depois começa a crescer de novo. E assim vai acontecendo em toda a igreja. Então, é necessário que os levitas retomem, volte para perto da onde está o reino que é prometido a Davi, que o seu reino não faltará quem assuma o trono. Então, você se chegue para perto de Davi e você busque ao Senhor para que aquilo que era entendimento, que vinha de Deus, ele permaneça e o outro reino, ele realmente não fique em nosso meio. Amém, irmãos? A vontade de ficar ensinando, são tantas coisas, nossos vídeos vão ficar... Eu digo assim, o próximo vídeo vai ficar um pouquinho mais curto, mas as coisas vão acontecendo, mas eu vou me programando e vamos acertando isso. Que o Senhor abençoe e a paz do Senhor Jesus.